E aí, galera do nono ano, vamos lá, nossa aula de ciências, né? Hoje, 27 de abril de 2021. O nosso assunto, pessoal, estava sendo lá na química, né? Nas composições químicas, né? Nas fórmulas, né? Nas equações químicas, certo? Nos elementos. Então, agora nós vamos aproveitar esse início de segundo bimestre e vamos ver um pouco de física, certo? Que estuda eletricidade, certo? A dinâmica, o movimento, força, né? Dentre outras coisas. Então, nós vamos iniciar, certo? Com o estudo da eletricidade. Então, galera, para começar, deixa eu tirar minha imagem aqui, certo? E vamos. Então, galera, para a gente começar, né, vamos aí à introdução à física, certo? O que é a física, né? Quais são os ramos que ela aborda, né? O que é que ela, no que ela nos ajuda a compreendermos melhor o mundo. Então, vamos lá. Então, a física, né, ó, dentro dela, nós vamos aprender o que é física, né, o que é que ela estuda, como ela surgiu e a sua importância, certo? Então, a física e as curiosidades. Ó, por que que o céu é azul? O que é o arco-íris, né? De onde vem a chuva? Existe vida após a morte, né? Como o mundo surgiu? Então são perguntas inerentes ao ser humano que a física nos ajuda a responder, certo? A busca pelo conhecimento e o desejo de aprender. Então a física na história. Há muito tempo o ser humano ele busca respostas para compreender os fenômenos da natureza, né? Como as perguntas feitas lá, por que que o céu é azul? Então nos tempos primórdios, atribuíam a esses fenômenos causas divinas. Na verdade, né, não deixam de ser. Né? Quase sempre eram sinais enviados ao homem por Deus ou pelos deuses. Certo? Então, tudo, na verdade, era atribuído a Deus, aos deuses, aos demônios. Né? Então, uma doença, uma enfermidade, era atribuída a Deus ou aos demônios. Né? Então, tudo era meio que místico, né? Mas existe explicação, né, científica, porque o próprio Deus usa a natureza para se manifestar. A verdade é essa. Então, com o tempo, né, o ser humano ele percebeu que os fenômenos da natureza ocorrem na mesma condição, né, nas mesmas condições e têm nas mesmas características. Exemplo, ó, não há arco-íris sem o sol e a chuva, né, e suas cores são sempre as mesmas. Né? Por que que acontece isso? Por que que fica aquelas cores? Né? Isso é assunto da física, certo? Onde nós vamos ver refração, certo? Da luz, né? Composição da luz. Então, essa regularidade o levou a entrar para esses fenômenos, causas não divinas, assim surgindo a ciência. E quando é que surgiu a física, galera? A ciência ela iniciou-se com os filósofos gregos, quando passaram a acreditar que fenômenos como arco-íris, trovões, raios, chuva deveriam ter causas naturais e não teriam mais fruto da benevolência e ira dos deuses. A ciência física ela começou a surgir a partir do século XII, com cientistas como Kepler, Galileu, Newton e muitos outros, que formularam princípios e leis através de observações e experimentos. Escreveram e publicaram suas ideias, resultados e descobertas. Então tudo começou aqui, né, com Kepler, Galileu, Newton, dentre outros. Por que que nós precisamos ou devemos aprender física? Aprender física é necessário, uma vez que ela é uma ciência da natureza. O estudo da física às vezes é muito abstrato, cheio de fórmulas, conceitos e teorias. No entanto, a aprendizagem dessa matéria se faz necessária, pois ela explica uma variedade de fenômenos ocorridos no cotidiano. Precisamos desenvolver habilidades para sermos capazes de compreender o universo ao nosso redor. O que é física, galera? Então, a física, ela vem da palavra grega physis e significa natureza. Então, ela é responsável por nos levar ao estudo dos fenômenos naturais. Ciência que estuda a natureza. Áreas da física aí, ó, que nós vamos estudar, né, a partir desse ano. A partir do nono ano, né, quando vocês ingressarem no ensino médio, vai continuar o ensino de física, certo? Separado da ciência, certo? Aqui no nono ano nós estamos vendo química e física ao mesmo tempo, né? Juntas. Não ao mesmo tempo, né? Mas juntas. Mas lá no ensino médio elas serão separadas, um professor, né, para cada uma delas. Então vai ser mais dedicado. Mas o que é que a física estuda? No que é que ela está dividida? A física clássica, ela estuda a mecânica, a termologia, a ondulatória, a óptica e o eletromagnetismo. Então, dentro dessa parte da
física clássica, nós estudamos a velocidade média, né, o instante, o espaço, certo? Percorrido, a velocidade média, a aceleração média, constante, a termologia, o estudo de temperatura, que nós vimos naquela questãozinha lá de química, onde nós temos ali a escala termométrica, então é estudado em física e também em química, né? A ondulatória, né? Ondas, né, de rádio, ondas de frequências variadas, a óptica, né? Os espelhos, os reflexos, certo? O grau, né? O foco, tudo isso envolve a física, certo? O eletromagnetismo também, os azougues, né? Que a gente é chamado por aqui, né? Os ímãs, né? A própria Terra, né? Tem a sua magnitude, né? Então, o magnetismo, né? Também existe a física moderna, que ela é dividida em relatividade, né? A teoria da relatividade, nem tudo que se vê é realmente o que se vê, a física quântica, a nuclear e as partículas. Então, a física é dividida nessas áreas aqui, certo? Então, para que serve, né? Ela se encontra em qualquer setor que você possa imaginar. Então, qualquer setor que você imaginar, a física está no meio, assim como a matemática. Ela permeia toda essa sociedade, toda a nossa sociedade. Muitas vezes de forma discreta, mas em sua vida você já foi mais influenciado pela física que você é capaz de imaginar. Certo? Coisas simples, certo? Coisas simples está no nosso dia a dia a física. Ela não é simplesmente uma ciência cheia de fórmulas para solucionar problemas. Ela está mais presente no cotidiano do que as pessoas conseguem perceber. A física está presente no nosso dia a dia. Ora, se, né? E onde? No ventilador, por exemplo. Quando você liga o ventilador, né? Tá muita muriçoca, tá muito calor, você liga o ventilador, o que acontece ali? O movimento circular uniforme, a eletricidade, né? Quando você caminha, né? Existe alguma relação com a física? Sim, a força que as tuas pernas, né, os teus pés empregam no chão para te empurrar, para você andar, a massa do seu corpo. Então, quanto mais massa, mais dificuldade, quanto menos massa, menos dificuldade de força de arrasto, por aí vai. Também, né, aceleração, o atrito, acender e apagar as luzes, né, eletricidade, medir a temperatura de alguém doente, a termologia, né, empurrar um móvel para limpar, né, o chão, por exemplo, é a força, a aceleração, a massa, empurrar a porta do quarto, por exemplo, a ação e reação, né? Então são leis, né, da física que nós aplicamos no dia a dia. Você vai ferver uma água para o café, é ebulição, que nós já estudamos nessas aulas anteriores. Tropeça e cai, por que você cai? A força da gravidade, né? Você foi puxado ao chão. A mão passando no rosto, por exemplo, é o atrito. O gelo derretendo no copo é o que? A fusão, né? A fruta que cai do pé, por efeito da gravidade. A sombra, o que é? Efeito da ótica. Ir para frente sempre que o ônibus para, né? Você está ali no ônibus, no carro, na bicicleta, na moto, você freou, o que acontece? Teu corpo quer ir, continuar em movimento. Isso aí é a força da inércia, né? Também usar o cinto de segurança, né? Também tem a ver com a inércia. Usar o elevador, né? A força-peso de empuxo, certo? Então são várias aplicações aqui que nós encontramos, certo, na física. Então ela está presente na geração e transmissão de energia, ela está também no transporte, na medicina, nas telecomunicações, né, na eletrônica, na transição de dados. Entende? Então tudo isso envolve a física, certo? E um dos maiores carinhos, né, da física contemporânea é esse aí, né, Albert Einstein. Não tenho nenhum talento especial, sou apenas apaixonadamente curioso. E muito curioso, diga-se de passagem. Então, pessoal, aqui é a nossa introdução, certo? Para as nossas aulas de física. Aqui o Leonardo da Vinci, né, diz: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa. Então, nossa mente ela sempre vai aprendendo alguma coisa, ainda que teu corpo, que a tua coragem seja pouca, a tua mente está trabalhando. Então, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, tem aqui até umas reportagens para você perceber, mas não vamos, certo, verificá-las não. Então, pessoal, aqui é a introdução, certo, da física, certo? E o nosso assunto, de acordo com o livro de vocês aí, a partir da página 38, é sobre a eletricidade, certo? Só que antes da gente começar realmente o assunto da eletricidade, tem uma atividadezinha proposta no livro de vocês, de motivação,
que é para você fazer uma observação, certo? Usando um balão, o auxílio de uma pessoa, já vou mostrar para vocês. Mas é o seguinte, para a gente começar, o que é a eletricidade, né? O que seria a eletricidade? Aqui eu estou usando aqui um slide do professor Ronaldo Santana, meu xará, da UNASP, lá de São Paulo, que nos diz assim, ó, que a eletricidade, né, a palavra ela deriva do grego elétron, que é o termo que faz referência ao âmbar. Né? O que é o âmbar? Né? Quando lá em casa tinha um pé de acerola, eu fiz um corte nele, desceu aquela resina, certo? Então o âmbar seria uma resina, tanto é que ela é da mesma cor, da resinazinha aí. Ó. Então ela é constituída de matéria, né? Tudo é constituído de matéria. Então o elétron, ela vem da palavra, né, com referência ao âmbar, certo? Os elétrons são os responsáveis pela maioria das interações elétricas. Quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, maior será a sua liberdade em seu deslocamento, facilitando essas interações. Então, assim, né, a eletricidade ela é baseada no átomo, certo? Que tem os elétrons. Então, toda formação atômica tem um núcleo, certo? Esse núcleo ele é composto por prótons e nêutrons. E na camada mais externa, como sendo, por exemplo, como uma comparação, né, a Terra e a Lua, certo? A Terra é como se fosse, ou o Sol, né, que é melhor, né? O Sol como se fosse o núcleo, o centro, certo? E em volta dele os planetas, né, circulam em volta dele, em movimentos elípticos, como se fossem os elétrons. Então os elétrons acontecem mais ou menos dessa forma aí, certo? Mais na frente nós vamos ver os modelos atômicos, né? Mas seria mais ou menos isso, certo? Você tem aqui um núcleo, então um núcleo composto por prótons e nêutrons, e aqui em volta desse núcleo vão, digamos que, circundar elétrons, certo? Espalhados aqui, né, em volta dele. Então esses elétrons eles trazem carga, certo? Carga negativa, enquanto que o núcleo ele é estável, certo? Ele é positivo, certo? Então a eletricidade vem a partir disso aí. Vamos lá, prosseguindo. Um átomo que perde um elétron passa a ser chamado de íon. Dizemos que um corpo está eletrizado quando os átomos que compõem recebem ou perdem elétrons, certo? Então, esse assunto aqui, mais aprofundado, nós vamos deixar para a próxima aula, certo? Então, já vou mostrar para vocês aqui, botar uma pausinha aqui, mostrar para vocês o livro. Então, esse aqui foi tirado do livro de vocês, ou na página 38, certo? Onde nos mostra aí uma atividade de motivação que vocês vão fazer, de introdução ao capítulo, certo? Então vocês vão ter o dia de hoje e amanhã para realizar isso, certo? Para que na próxima aula de quinta-feira a gente possa observar. Então, olha, o objetivo é observar uma situação de eletrização por atrito e evidenciar a atração entre corpos eletrizados com cargas elétricas de diferentes sinais. Isso aqui vai ser explicado no decorrer das aulas, certo? Mas para fazer isso aqui, para entender direitinho o que você vai fazer, você vai precisar de um balão de borracha e a ajuda de colegas, né? Qual o procedimento? Você vai fazer esse experimento em um dia seco, certo? Então, se tiver um dia chuvoso, pode interferir, certo? No resultado final. Você vai encher o balão, certo? Amarrar, né? Dar um nó nele, certo? Deixar ele cheio. Esfregar o balão na sua cabeça, no seu cabelo, certo? Por cerca de 1 minuto, né? Que nem tem o desenho mostra aí, ó. Então, esfregando ele, obviamente, seu cabelo seco, certo? Sem creme, sem gel ou outros produtos, certo? Cabelo seco. Então, você vai parar de esfregar o balão. Você vai mantê-lo encostado, certo? Na sua cabeça, ao cabelo. E posicionar-se como na figura, igual o rapaz está aí, né? Inclinado um pouco para frente, né? Vai soltar o balão, certo? E vai pedir para o seu colega que está te ajudando que observe o que acontece. Se possível, né, até grave nesse momento. A seguir, é a sua vez de observar, né, o que o seu colega vai fazer, ou seja, o seu colega vai fazer também. Né? Você vai observar o que vai acontecer com ele também. Então, você vai tentar explicar o que é que você viu, o que é que aconteceu. Ah, não aconteceu nada? Então, você explica. Ah, não vi nada, não aconteceu nada. Certo? Se aconteceu algo que merece observação, você vai fazer essa observação. Certo? E isso para a próxima aula, certo? Amanhã, quinta-feira, beleza? Então essa é a nossa aula de ciências de hoje.
Um abraço a todos, certo? Nosso assunto a partir de agora vai ser sobre eletricidade. Na próxima aula vamos começar realmente a falar sobre esse assunto, beleza? Um abraço a todos, até a próxima aula.